E na nossa entrevista de hoje, para falar sobre saúde, a gente vai trazer um assunto que interessa muito aos homens. Você, na sua casa, já ouviu falar em varicocele? É uma doença considerada vilã da fertilidade masculina. Para saber mais, eu vou conversar agora com o urologista Victor Sorougi, do Hospital Moriá. Victor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu confesso que, assim como muita gente em casa, nunca ouvi falar dessa doença. O que é a varicocele? Tudo bem, Gustavo? Fico contente em participar do programa. Na verdade, a varicocele é mais comum do que a gente imagina. 15% dos homens têm varicocele. Isso quer dizer que se eu pegar 10 homens aqui no estúdio, 1 ou 2 vão ter varicocele. Agora, nem todos sabem que tem esse problema e poucos homens que têm varicocele vão desenvolver algum tipo de problema. Na verdade, tem 2 problemas que podem ocorrer. Um deles é dor, e isso é muito raro. E o segundo problema é infertilidade. E talvez seja a causa mais frequente de infertilidade nos homens. Ou seja, a gente não consegue descobrir. Se você não tiver a dor, dificilmente você descobre. Você descobre como então, doutor? A maioria dos homens que descobre, talvez seja fazendo um exame por outro motivo, que é o ultrassom de testículo. Raramente a gente consegue perceber a varicocele, ela fica visível. Mas a gente também acha muito em casais que estão com infertilidade, o homem vai fazer exames para pesquisar e acaba descobrindo varicocele. E aí, basicamente, esse varicocele, o que seria? É uma dilatação das veias? É como se fosse uma varize que a gente é muito comum ver nas pernas, principalmente de mulheres? Isso mesmo, acho que é uma boa comparação. A varicocele é uma dilatação das veias que drenam o sangue do testículo de volta para o corpo. Então, elas ficam mais engurgitadas, mais grossas, aparece com varizes das pernas, e isso gera alguns danos nos testículos e por isso que pode causar infertilidade. Vamos lá, quem descobre a varicocele, foi detectado com a varicocele, você falou que pode chegar até numa infertilidade. Como tratar? E a gente consegue reverter essa infertilidade? Consegue. Na verdade, você não reverte 100%. A gente usa um exame do sêmen para ver se os espermatozoides são saudáveis, a quantidade de espermatozoides também. Isso pode ser influenciado pela varicocele negativamente. E uma vez que a gente faça o tratamento, esses parâmetros, esse exame dos espermatozoides, eles melhoram. Então, aumenta a chance de gravidez. Geralmente, o tratamento é cirúrgico. E essa cirurgia, e como que é a recuperação? Já que é o caso, muitas vezes, de cirurgia. É uma recuperação rápida, uma cirurgia simples? É rápido, é uma cirurgia pequena. Na verdade, tem várias formas de corrigir, várias formas de cirurgia. Você pode fazer com um pequeno corte, olhando a olho nu, né, como a gente chama. Você pode fazer com um pequeno corte, olhando com um microscópio. Isso aumenta a precisão, melhora o resultado da cirurgia e diminui o risco de complicação. Você pode fazer por via laparoscópica, que são furinhos que a gente faz na barriga e opera com instrumentos especiais dentro da cavidade do abdômen. Ou você pode fazer uma embolização, que seria entupir essas veias com um equipamento especial que a gente insere pelas veias maiores do corpo. E existe algum fator de risco para essa doença? Ou seja, é uma má alimentação, é um fator genético e atinge a toda a faixa etária de homens ou é mais específico a um grupo? Não existe. Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer para evitar e não existe nenhum fator de risco comprovado. A gente não sabe ao certo por que se forma, mas é um mecanismo complexo que envolve algumas válvulas que a gente tem nas veias do corpo. Talvez o mecanismo seja parecido com o mecanismo de formação de varizes nas pernas. Por isso, não dá, como disse, não dá para evitar, mas geralmente acomete depois da puberdade os homens com a mesma incidência que em idade adulta avançada. Em crianças é um pouco mais difícil, 5% das crianças têm, e já depois da puberdade já vira 15%, como eu disse antes. Ou seja, até criança pode ter 5%, mas onde atinge mais é a partir da puberdade, então. Isso, exatamente. E doutor, sempre que a gente fala sobre saúde do homem, não é à toa que a gente tem o Novembro Azul, existe o problema de que o homem não vai buscar tratamento, que o homem tem um certo pudor ao ir buscar ajuda do homem. Isso afeta, principalmente, nesse caso, você falou que a maioria dos homens que descobre que tem a doença é porque é um casal que está pensando em ter filhos e não consegue ter os filhos, aí vai descobrir que tem uma infertilidade, aí possivelmente por causa da varicocele. Isso ainda existe e é muito presente na nossa sociedade? Existe, Gustavo, existe. Na verdade, até é um fato curioso, acho que a maioria dos homens que vão no urologista, não sei se é a maioria, mas uma grande parte, é porque as mulheres levam os homens.
geralmente elas vão juntas, ou mesmo quando não vão juntas, elas ligam para marcar consulta. Então, é o papel das mulheres na sociedade, cuidando sempre de nós, né? Mas ainda existe um pouco, e talvez esse tabu tenha diminuído um pouco com as gerações mais novas. Eu acho que é uma coisa mais antiga, graças a essas campanhas como o Novembro Azul, de divulgação, de preservação da saúde, isso diminuiu e acho que tem menos preconceito hoje, envolvendo também outras partes, outras áreas da urologia, como próstata, etc. Mas a urologia ainda sofre, né? Porque eu percebo que o homem, quando é criança, vai justamente porque a mãe leva no pediatra e tal. Mas a partir de uma certa idade, não é comum ver o homem fazendo exames de rotina, como mulheres fazem, e mulheres vão ao ginecologista frequentemente. O homem também deve ir ao urologista frequentemente? Não, na verdade, existem problemas que acometem a próstata, isso já é um problema de homens mais maduros. A gente recomenda que comece a procurar um urologista a partir dos 45 anos ou mais precoce se tiver algum caso de doença grave na família. Tirando essa situação, os homens só devem procurar o urologista se tiverem algum problema específico, alguma queixa. Mas realmente, Gustavo, muitos homens têm problemas pequenos e ficam em casa sofrendo e demoram para chegar no consultório. E, às vezes é uma coisa tão simples que a gente resolve só com uma conversa. Doutor, só para fechar nossa conversa, voltando para a varicocela, acho que o medo de todo mundo hoje em dia, o pânico geral será que isso pode causar um câncer? Você falou que pode gerar uma infertilidade. O câncer pode ser causado por alguma coisa dessa ou eu estou criando um pânico desnecessário? Não. Felizmente, a varicocele não aumenta o risco de câncer. Já foi bem estudado isso, aumenta o risco de nada mais grave além desses dois sintomas que eu falei, de infertilidade e dor mesmo. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação e pela explicação de uma doença que eu, sinceramente, não conhecia e fiquei assustado ao saber que 15% dos homens podem ter varicocele. Obrigado pela explicação, doutor. Legal, Gustavo. Obrigado a você. Um grande abraço.